Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Meu nome é Rafael Dalla, estou aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Vamos embora. Pronto para a parte 2 desse episódio aí sobre os principais erros ali de front-end, mais comum dos desenvolvedores front-end, tá? Sem minha cola aqui na Boa, tela. estamos preparados aí, esse episódio tá bom. Bora lá então, lembrando que aqui esse episódio aqui é patrocinado, idealizado e executado pela SR Consulting, a consultoria em Salesforce mais indicada pelo Salesforce aqui no sul do Brasil, e a maior também, eu acho, aqui do sul, né, Ariel? Isso aí. Então, se tu não falou com eles ainda e tá precisando, já depois desse episódio aqui, vai lá, clica e entra em contato com eles, belezinha? Bora seguir então para onde a gente parou na parte 1 aqui desse episódio. Próximo erro que a gente listou foi a falta de testes automatizados. Por que esse é um erro e que tipo de testes são esses? Boa. E assim como no back-end a gente falou que a gente tem que ter o teste do código, é uma boa prática, a gente precisa ter no front-end também, a mesma coisa. Então, por exemplo, o meu front-end, quando eu clicar no botão X, ele tem que fazer uma busca, tem que trazer elementos e tudo mais. A gente tem bibliotecas e tem ferramental dentro do Salesforce, dentro do Lightning, para criar testes para simular esses comportamentos também. Daquele mesmo exemplo do back-end que a gente falou, eu tenho um método que é o adicionar, né? Eu tenho um código ali que é o somar, que eu mando dois números e ele soma os dois números. E aí eu faço um teste para validar se ele tá somando ou se ele não tá subtraindo, né? Esse tipo de coisa. É a mesma coisa no front-end, eu tenho que validar, por exemplo, no momento que eu clicar nesse botão, ele tem que bloquear os campos da tela. Então, beleza, eu vou fazer um cenário, clica no botão X e valida se os campos na tela foram bloqueados, por exemplo. E isso tudo tem um framework ali que é o Jest, que é para automação de testes unitários, que a gente é utilizado no Lightning e no Salesforce para fazer essas validações. O único gap aí é que a Salesforce não obriga, que nem no back-end, sabe? De ter cobertura de testes e tudo mais, ele não obriga no front-end. Mas, e daí o que torna o front-end um pouco mais desguarnecido. É um pouco mais, é mais sensível. É mais complicadinho, às vezes tem que ter uma maturidade maior pra galera fazer teste de front mesmo. Mas é uma prática super, super relevante e que também vai evitar isso da gente corrigir de um lado e estraga do outro, né? Bons testes ali, né, escritos da forma correta, vai garantir ali que o teu front-end vai estar funcional, que também vai impactar total na experiência do teu usuário no final, né? Entendi. Uma pergunta 100% de curiosidade, assim, que me bateu aqui, porque eu programo muito planilhas de Excel, né? O hacker do Excel. Mas o quanto vocês, tipo, tu vê hoje e falando sobre inteligência artificial... A gente não tinha falado isso. Essa é só piada interna aí, só quem assiste os outros episódios vai entender. Mas falando de inteligência artificial, falando de GPT, o quanto tu acha que, não sei se vocês utilizam, mas o quanto tu acha que é válido usar, às vezes, o GPT pra, por exemplo, tu fez um teste e tá dando uma resposta ruim e aquela coisa, às vezes tu tá tão dentro do negócio que tu lê e não encontra ali o erro. O quanto o GPT é efetivo pra tu, estou precisando ajustar, eu tô fazendo um teste, eu preciso desse resultado e não... esse aqui é o código, analise pra mim e me aponte onde é que tá o quanto o GPT traz esse tipo de solução, o quanto vale a pena usar ou não? Eu fiz alguns testes ali, utilizando ele, e, cara, ele pode ajudar bastante. Pode ajudar bastante, sim. Às vezes traz algum código meio um pouquinho zoado, tá? Um pouquinho estranho, mas... Cara, ele ajuda bastante. Tanto que o que acontece? Eu mandei pra ele, eu não mandei nada de código. Eu disse assim, eu preciso no Salesforce de um código onde... E eu não falei os termos, tipo, por onde ele tem que ir. Se é criar um flow, uma trigger, sei lá, regras de validação em campo. Tu testou o teste do teste, Eu botei um requisito de usuário. Então, toda vez que um novo lead for cadastrado no CRM, atualizar o campo XYZ, sabe? Dentro do Salesforce. Aí ele, né, pegou o contexto do Salesforce e aí ele criou uma trigger, entendeu? Então, e um código funcional. Então ele vai facilitar bastante, com certeza. Sim. Ele vai facilitar bastante. Eu posso
conversar com ele, aí vai muito daquilo que a gente fala do quanto prompt. do prompt, do Da quanto engenharia tu de consegue extrair daquilo. Mas ele entende bem, ele entende as particularidades do Lightning, da plataforma toda, dos limites de governança também. Sim. Eu te perguntei porque eu fiz esses tempos, eu tava programando uma planilha ali. E, cara, eu sempre, tipo assim, a planilha de Excel tem. A gente sabe o básico ali, o médio, vamos botar assim. Uma fórmula daquele C, tal coisa tá escrito assim, acontece isso. Se tal coisa tá escrito assado, acontece outra coisa. Fica verde, fica vermelho, fica isso, fica aquilo. Só que, cara, eu queria botar dentro dessa fórmula, eu queria botar, se eu não me engano, 4 variáveis. E aí já começa a ficar mais complexo, porque é uma linha ali que tu vai, tipo, pra ti deve ser simples, mas pra mim era complexo. Daí, tipo, tu vai digitando, abre parênteses, fecha parênteses, abre parênteses, fecha parênteses. É que tem uma limitação ali no Excel, começa a ficar poluído, né? Isso, é difícil tu visualizar ali o negócio e conseguir ter um raciocínio lógico do negócio. E aí eu peguei e subi a planilha do Excel pro GPT, dei ali os prompts, fui ajustando os prompts, cara, ele me deu uma baita de uma fórmula, e funciona, assim. Teve um errinho ou outro ali que eu precisei corrigir na mão, na leitura, tá aqui o problema. E aí tem uma variável, tipo, quando tu clica e arrasta pra baixo pra tu ir preenchendo, sabe, Sim, as células. De deixar fixo também, alguma coisa assim. Isso, de deixar fixo, daí ele não deixou fixo, daí eu, aqui que tá errando e tal. Aí fui fazendo, assim. Mas, cara, a fórmula que eu consegui fazer com o auxílio do GPT, eu talvez levasse uma semana, tipo, quebrando a cabeça, estudando e errando, pra que eu consegui em minutos, assim, eu não levei uma hora pra resolver. Sim. E a planilha ficou muito boa. E teve. Tem as duas situações. Tu pode pedir pra ele te ajudar a construir, quanto pedir pra ele te ajudar a ver o que tá de errado. Isso, a corrigir. Né? A corrigir, exato. O que tu acha que pode ter de bug nesse código aqui? E aí, manda. Legal. Tem coisas bem legais. E também, assim, esse é uma coisa que tá no meu radar aí. O que eu quero fazer? Eu acho que tem algo bem interessante aí, é de usar o ChatGPT pro processo de code review dos desenvolvedores, sabe? Legal. Então, tipo, do que tá sendo construído e tudo mais, dele conseguir dar até uma escoragem pro código e, tipo, e aí barrar, daqui a pouco não tá muito bom, seguindo as boas práticas que a gente costuma fazer aqui dentro do SR. Então, daqui a pouco, plugar ela na nossa base de conhecimento de boas práticas de programação. A gente tem uma base de conhecimento bem legal ali de Apex, de Lightning e tudo mais. E daqui a pouco ela ser o nosso guardião ali das boas práticas, sabe? Aí plugar isso, o time de desenvolvimento vai começar a fazer as entregas, e aí a gente pluga em algum momento essa IA pra ir dando uma olhada no código, dando daqui a pouco, segura aí, esse aí não vai pra frente, tem esse backlog aqui pra tu fazer, né? Esses refactors, ajustes, correções que precisam ser feitos, ou seguir as boas práticas desse R, etc. Então dá pra ter um ganho bem interessante aí de tempo de código mesmo. Show. O GPT ali, eu sempre o único cuidado que eu fico sempre tendo ali com ele é pra ele não virar bengala, né? Não virar, tipo, a gente... Porque senão daqui a pouco a gente vira burro e super dependente do negócio. Sim. Né? E aí no dia que tá fora do ar, tu não desenvolve. É. Tu não consegue seguir. Show de bola. Cara, o próximo que a gente listou aqui foi não utilizar cache de dados. Boa. Cachê. Cachê de dados. Esse aí é bom, cara. Esse aí é um ponto bem... Assim, é um nível um pouco mais avançado que é pra otimização de código mesmo, né? Então... Mas dentro do próprio Salesforce, eu vou trazer um case real de um cliente nosso. Que ele tava com essa dor e a gente conseguiu resolver otimizando com boas práticas, mais cache, tá? O que acontece? Digamos que, sei lá, eu tenho algumas consultas que eu tenho que fazer no meu servidor, então o front-end vai ter que buscar lá no back-end, e que esses dados, eles raramente mudam. Então, tipo, por exemplo, no mesmo exemplo do cadastro lá do formulário do lead, tá? Vamos colocar mais um campo nesse formulário. Ele tem cidade e estado. Aí os estados, o que acontece? A boa prática diz, é para ser parametrizável, né? Eu não vou deixar no meu front-end lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, botar os 26 estados. Aí daqui a pouco mudou. Agora é
que separou os estados, não sei o que, tem 45 estados, vai ter que sair catando por tudo que é lugar e trocando, né? Então a ideia é centralizar em algum local, ter isso parametrizado e consumir de lá. Então beleza. Só que a gente concorda que é uma coisa que tende a não mudar, né? Sim. Raramente vai mudar. O estado, cidades talvez mudem um pouco com mais frequência, mas beleza. Nesse exemplo, toda vez que alguém carrega aquele formulário, ele vai no back-end, consulta os estados e traz para o front-end. Isso também consome os limites de governança, tá? Também consome. Então, nesse exemplo do case de um cliente nosso, ele tinha algo nesse sentido. Não era estado, não era esse exemplo, era um record type lá, um conceito lá, um campo, um tipo de registro que a gente tem no Salesforce. Então, eu trago um tipo de registro, consulto para usar algumas informações. Só que esse tipo de registro ele quase nunca mudava. Né? É muito raro de mudar. Então, e isso estava dentro de uma trigger. Então, o que acontecia? Toda vez que um novo lead, ou toda vez que uma nova oportunidade fosse gerada, ele ia, consultava aquele record type e continuava o processamento. Só que daí, num momento em que eu tenho uma complexidade de um monte de coisas sendo feitas, é mais uma execução no meu limite ali, que daí estava começando a estourar os limites de SQL, né, de queries no banco. Então, a gente colocou cache. Então, essas informações, por exemplo, do estado, eu vou marcar que essa consulta, eu faço uma anotação dizendo que é para persistir ela num cache. O que acontece nessa questão do cache? Ele fica salvo no browser no navegador. No navegador. Então, quando eu tenho o cache preenchido, o navegador, ele identifica que tem um cache e ele não vai no server-side. Aí ele pega o dado que tá lá no cache. Entendi. Entendeu? Que é mais rápido, né? Exato. E tem algumas formas que também tu consegue depois forçar ou botar uma data de expiração desse cache pra ele... isso eu ia perguntar. Pra ele atualizar eventualmente. Então, tem como manter ele atualizado e aí, né, atualizar ele pontualmente quando tiver as atualizações e quando não tiver, ele vai evitar de gastar processamento lá no server-side, porque ele vai estar com o cache na máquina, né, salvo no browser do usuário. Eu tive até um problema na Meta essa semana, onde eu tava dando um erro no gerenciador lá de anúncios do Meta. E aí, cara, a gente sempre a gente não quer limpar os dados ali, o cache do navegador, né? Porque, tu perde tudo, todos os logins, tudo... E daí será que funciona? Daí abri uma aba anônima e funcionou. Então o problema tava no meu cache. No meu cache ali. Daí eu descobri como limpar só daquele site. Eu demorei pra descobrir, mas ali pelo console lá, aplicativo, consegui limpar só. Bem avançado essa parte, né? É bem configurável, assim, de conseguir escolher bem o que tu quer limpar pra não apagar tudo. Né? Mas esse, por exemplo, do site tá muito escondido, né? Não é na configuração lá limpar dados e tal, limpar o cache. Tu tem que dar o F12 ali e ir no console ali de desenvolvedor ali e fazer. Mas, cara, é uma dor que eu tava conversando com o Léo, eu disse, cara, não pode ser que os caras não pensaram nisso. E achei uma falha, porque eu esperei, eu tive esse problema num dia, e eu pensei, vou desligar o PC, amanhã vai ter limpado o cache, e aí eu já vai voltar o meta a funcionar. E não voltou. Bom, então os caras não têm essa inspiração de certos dados, de repente. Lá. Bora lá, então. Próximo erro que a gente listou foi mau uso do sistema de design do Salesforce. No front ali da Salesforce, do Lightning, tem o SLDS, que é o Salesforce Lightning Design System. Ele é uma biblioteca de estilos, então toda a parte visual bonitinha que tem do Salesforce, ela é uma biblioteca. Tá? Um compilado ali de códigos de front-end ali de estilos. Então é uma biblioteca de estilos e que tu pode seguir, utilizar aquelas classes e tudo mais para manter a aparência visual, do padrão visual da Salesforce, quando tu estiver desenvolvendo componentes customizados. Então esse é um gap que eu vejo aí grande do pessoal, que às vezes eles querem, primeiro ponto, não usar, não conhece que tem essa LDS para poder usar os meus estilos, e eles acabam criando todo um estilo customizado dentro do componente que replica o que já tem da Salesforce, entendeu? Então é perda de tempo, né, eficiência.
E tem o pessoal que acaba fazendo más práticas de estilos, de tipo, criar estilos globais que vão... Eu quero mexer, por exemplo, naquele exemplo da tela de busca de leads que eu tenho. Uhum. Eu tenho, sei lá, um componente, um botão que ele tá na tela no componente de busca, no de paginação, tá nos botões de ação na tabela ali dos leads, ele é o mesmo estilo, tá? E aí, para aquele componente lá da busca, lá de cima, eu altero esse estilo, só que eu altero ele de forma global e não isolada no meu componente. Entendi. Tem como fazer isso. E aí, o que acontece? O efeito colateral disso é, eu altero no meu componente. Nesse caso, tava tudo na mesma página, o cara ia ver, mas daqui a pouco tem um componente numa outra página, nada a ver, que ele trocou, o botão era cinza e virou rosa, entendeu? Tipo, mudou tudo. Sim. Então, tem esses dois exemplos, assim, do cara que ele não conhece esse design system, que daí, cara, isso dá um ganho de produtividade muito grande, porque tu não precisa ficar replicando CSS, o estilo do Salesforce para dentro dos teus componentes, é só olhar a biblioteca, tem um site lá, bota no Google SLDS, que o primeiro link vai ser o Salesforce, o Lightning Design System, e aí tu olha ali, cara, eu tenho estilos para botão, para várias coisas, modal, né, aquelas pop-up que aparecem. Sim, Todos os componentes, tem um monte de componente ali para input, né, o campo que tu imputa do formulário, tem vários e vários estilos. É um Salesforce Builder ali, um negócio é um guia, é tipo é quase um clique e arrasta, só que através de codificação ali. E então, esse daí afeta muito a produtividade, o cara às vezes tem que replicar tudo, e daí perde também o benefício de atualizações, então daqui a pouco o Salesforce está atualizando a biblioteca dos estilos e o teu componente customizado ficou para trás, porque tu não usou a biblioteca. E também essa de estragar o layout é bem comum de acontecer. Eu boto um layout nível global ali na aplicação, e aí tu botou... O que é mais comum, às vezes, é colocar margem, sabe, né? Tu começa... Pô, eu tenho que centralizar uma coisa, vou botar um pouquinho... Aí eu vou botar uma margem aqui. Naquela tela ficou lindo, certinho. Aí numa outra tela o negócio tá lá no canto. Sumiu da tela, sabe? Sei. Já passamos por isso num sistema... No CRM da imobiliária lá. Tipo, bota esse campo aqui pra mim de busca, no buscador lá. Cara, quando eu botava o campo, cagava todo o resto. Outra coisa, e eu não sei se isso daí interfere no Salesforce. Às vezes tá fazendo um cadastro ou preenchendo alguma coisa ali dentro do CRM, e aí tu vai apertando Tab pra ele ir pulando de campo. Isso, de campos. Cara, nesse CRM, tipo, tu tava lá preenchendo... Ele não era ordenado, né? Não, lá no início, tu apertava Tab, ele ia pro último item, entendeu? Um no meio, Cara, era um negócio... Esse é bem básico. Mas esse sistema, ele era online ou ele era na web ou era um desktop? Era um desktop, né? Tá, entendi. Na época era desktop. É que na programação desktop, quando tu cria os forms, tem o termo... Provavelmente, ou é um Delphi, ele era muito antigo. Cara, é antigo já. Pode ser, deve ser um Delphi VB6, alguma coisa assim. Ele é online, mas eu acho que ele segue com esse problema. Eu acho que sim. Bom, eu lembro que nos softwares desktop, quando tu criava, tem os formuláriozinhos, tu arrastava os campos e tal, e aí tu colocava a ordem dele na sequencial no formulário, que daí era pro tab. E aí provavelmente o desenvolvedor que fez, ele só arrastou e ficou fora de ordem tudo. Entendi. Daí ele vai desse pra esse, pra esse, pra aquele, pra aquele. Era só ordenar nas propriedades do campo, colocar esse aqui é o 1, esse é o 2, 3, 4, 5. Pode crer. Era horrível, cara, era horrível. Que daí, tipo, tu queria cadastrar rápido, e não, daí tu ia pro último, não, daí tu, tipo, tinha que vir com o mouse e clicar no outro, né? Não, imagina, dependendo, tu tá fazendo um atendimento a um cliente. Sim. Aí tá assim, qual é o seu nome? Pá. Aí, sei lá, qual a sua renda? Mudou total, tipo, aí volta, tá, qual o seu CEP? Tal. Mas e qual é a sua data de nascimento? Cara, continua no CEP ali o endereço, né? E aí qual o número da sua casa? É bem isso daí. Cara, era muito ruim. Nesse ponto era muito ruim. Próximo item que a gente listou aqui, customizar componentes desnecessariamente. Tá. Cara, esse também é bem comum de acontecer. O que acontece? Eu tenho o Salesforce Developer... Acho que é Salesforce Developer. É o nome da documentação mesmo que tem do Salesforce.
Developer Components, se eu não me engano. Que eu tenho uma biblioteca, é um site mesmo, uma biblioteca de desenvolvimento do Salesforce, onde tem os Lightning Components. Então a Salesforce ela já dá para ti componentes prontos. Então, por exemplo, eu tenho uma tela onde eu tenho que carregar um formulário do lead. Tipo, todos os dados para editar um lead ou um cliente. Eu não preciso criar um formulário HTML do zero, pegar um campo a campo, botar nome, e-mail, blá, 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 colocar todos os campos no meu HTML, trazer os campos do back-end e preencher eles no front. Eu não preciso mais fazer isso. A Salesforce ele tem um Lightning Component que é o Record Detail. O que isso quer dizer? Ele é um template, daí foi na ideia, ele é um template que eu coloco ali um componente como se fosse um componente HTML. Eu boto Lightning Record Detail. E aí eu só preencho o ID do registro. Então o Dalla, como cliente ali no account, no CRM, o Rafael Dalla ele tem um ID. Beleza. Então eu vou colocar esse componente, colocando o ID do Dalla ali dinamicamente, né, para não ficar fixo. E aí ele vai carregar todos os teus dados e vai colocar todos os campos. Então, ou eu posso determinar quais campos ele vai exibir. Entendi. Mas, cara, fica assim, pensa, era um trabalho de um dia para um desenvolvedor com experiência. Sim. Um dia fazendo esse formulário para 30 minutos, entendeu? Show. Menos, eu tô sendo conservador ainda com 30 minutos. Sim. Dá pra fazer mais rápido. Porque eu tenho já o template pronto. É alguém que pegou, já criou esse formulário todo dinâmico e ele encapsulou num componente que daí tu parametriza e bota o ID do Dalla e ele vai trazer todos os teus dados porque ele já tem os campos lá, tudo certinho. Tudo pronto. Show. Então tem vários componentes prontos nessa biblioteca lá do Salesforce, que é basicamente tu olhar e utilizar eles, sabe? Não precisa fazer nada, é só realmente conhecer eles e utilizar as marcações ali, ao invés de o quanto tu manja de HTML. Os inputs, sabe quando eu falo input, form, são as tags HTML, né? Zero. Depende, HTML5 tu tá falando? Ao invés de ser esses inputs que eu falei, é o nome do componente que tem da Salesforce. Sim, que tu coloca, basicamente. Eu entendo. Entende? Mais ou menos a lógica, eu entendo, assim, sabe? Tipo, pede pra eu escrever? Claro que eu não vou escrever. Mas eu consigo... Daí tu bota no ChatGPT lá, eu crio um formulário pra mim em HTML. Eu consigo entender um pouco, assim, porque... de fuxicar, assim mesmo, de fuxicar. Mas uma dúvida que me veio, por exemplo, assim, eventualmente tu lembra dos objetos customizados? Tem empresas que exageram nos objetos customizados. E daí, quando tu bota um input ali, por exemplo, ele talvez nesse template pré-pronto, daí, de repente, eu não sei se ele puxaria algum por objeto, por exemplo, alguma coisa assim. Puxa. Só que quando tu usa o template, tu não tem talvez o conhecimento que o cliente usa os objetos customizados, não pode dar problema nisso? Entendeu minha pergunta? Eu acho que eu entendi, mas eu acho que não dá problema, porque tanto um objeto padrão quanto customizado, eles são compatíveis com esse componente. Entendi. Porque ele é o mesmo metadado. Então, quando eu tô colocando esse componente, eu boto o ID, eu consigo colocar... A partir do ID, ele já sabe qual é o objeto. Sim, ele vai puxar tudo, né? Mas eu consigo dizer assim, por exemplo, é que nesse eu tô trazendo um já cadastrado, mas digamos que eu quero cadastrar, tá? Então eu vou colocar lá. Ele tem também o mesmo componente, eu não preciso criar um formulário do zero para cadastrar, eu chamo esse componente, e aí eu digo qual é o objeto. Ele tem um parâmetro lá, eu digo assim, eu quero que ele se cadastre colocando esses campos, nome, e-mail, telefone, CPF, etc. E objeto. E aí eu digo de qual objeto. É um lead, é um account, ou é um objeto customizado que eu criei. Sim. Ele permite. O lead X2. Né? Entendi. O lead custom. Não, beleza, entendi. Foi uma dúvida que me bateu pra, daqui a pouco dar um erro, alguma coisa assim nesse sentido. Próximo erro que a gente listou, não saber debugar o código J5 adequadamente. JS. JS. O código JavaScript. JS tô precisando de óculos. Esse daqui eu sei dissertar muito sobre. Não, só que não. Tu falou sobre já. É mesmo? Falou. O que é? Quando tu dá o F12 lá e entra no Developer Tools. Pode crer. Aquela é a ferramenta de depuração do desenvolvedor. Show de bola. Então eu sou um desenvolvedor, então. É não saber depurar, né? Isso, não saber debugar.
Também. Depurar. Esse aí é um ponto bem interessante que a gente faz internamente ali na SR algumas talks técnicas, né? E uma das que teve mais, assim, faz um tempinho que a gente fez, assim, mas ela teve uma repercussão bem boa ali, ajudou bastante o time, era como debugar JavaScript mesmo, né? Então, mesmo sendo dentro do Salesforce, que nem eu falei, né? Roda no browser, é JavaScript. Então, qual é a ideia aí? Tem muito desenvolvedor que eles acabam não sabendo depurar o código, né? Debugar o JavaScript no browser ali para identificar comportamento, onde é que tá dando daqui a pouco identificar alguma falha. Normalmente isso respinga nessa questão do cara que não tratou as exceções. Então, tipo, não tratou as exceções, e aí como é que eu vou identificar o erro? Eu vou ter que debugar o código, entendeu? E daí e aí no JavaScript tu consegue colocar os breakpoints e tudo mais. Então tu consegue marcar, ver o método que tu implementou, que tu tá chamando back-end, etc, né, o server ali, para fazer a integração, e aí tu consegue ir depurando linha a linha e olhando os valores das variáveis, né? Por exemplo, o que eu tô mandando pro back-end? Eu tô mandando os dados corretos? Aí tu consegue visualizar, por exemplo, nesse caso do submit do form, né? Eu tô mandando um formulário de lead lá pro back-end. Eu consigo depurar, eu vi que o campo e-mail tá vindo vazio, mas eu preenchi lá. Ué, tem algum erro no meu JavaScript que não tá pegando o campo do formulário preenchido e não tá mandando pro server. Então achei o bug, entendeu? Daí é saber usar todo esse aparato do Developer Tools, que é o F12 lá. Ou tu clica com o botão direito, dá um inspecionar elemento, ele abre, e aí tu consegue ir debugando ali. Consegue também usar o console ali, tem um consolezinho que daí tu consegue mandar comandos. E aí nessa talk de front, fui eu que dei pro time. Eu que falei sobre isso. E aí eu tava mostrando como no front-end, quando eu programava no front-end, eu quase não usava o editor o editor de texto de programação mesmo, tipo, a gente usava o VS Code. Mas eu fazia o basicão no VS Code, e aí eu publicava e ia pro browser, e eu ficava testando as coisas no próprio console do browser, porque daí eu já conseguia ver na prática que o negócio estava funcionando ou não. E aí depois eu pegava aquele código e exportava pra lá, e botava no VS Code e tava publicado, e daí já fazia funcionar. Sim, que no browser tu programa ali, ele já executa ali do lado já, né? Show. E daí tu consegue alterar estilo, CSS, a questão do Lightning, do Design System, tu consegue alterar por lá, consegue criar classes CSS e tudo mais para estilizar os componentes, consegue mexer no JavaScript, interagir com o back-end. Então eu mandei o formulário pro back-end, eu consigo botar um breakpoint ali, um ponto de parada para avaliar o que tá voltando, o que o back-end me retornou. Aí eu consigo olhar propriedade por propriedade, qual é o status da requisição. Deu erro? Deu sucesso? Qual é a mensagem de erro? Eu consigo ver, e aí, quando eu tô depurando, dependendo se o meu back-end ele manda o stack trace, que se chama, o stack trace é tipo, é meio que a memória do código, sabe? Eu tava executando, deu um erro na classe tal, na linha tal. Entendi. Entendeu? E aí ele vai te dizer lá. Ali tu consegue ver, deu erro na classe tal, na linha tal. Aí tu consegue ir lá na linha, no Apex e ver, tá aqui, ó. Entendeu? Achou o erro. Entendi. Então essa manha é cancha ali, né, de ir se ambientando. Não sei se tem um curso, alguma coisa assim, se tipo, usando o Developer Tools, deve ter, né, hoje em dia tem pra tudo. Mas é muito do feeling do cara e se ambientar com a ferramenta, sabe? E daí, cara, aquilo dá um ganho de produtividade muito grande. Eu tive um feedback bem positivo dos desenvolvedores ali depois daquela talk de debug de JavaScript. Legal, interessante. Isso daí dá aula, hein, Ariel? Inclusive, se tu quiser o curso de debug. Vamos lá. O próximo erro que a gente listou: manter imports e componentes não utilizados no front. Boa. Cara, esse aí vai parecer um pouco mais, talvez, estética, mais vaidade, assim, mas ele é bem importante, porque falando nessa questão da evolução do componente, às vezes eu tô começando a criar um componente que ele tem muita funcionalidade e tudo mais, toda vez que eu vou utilizar algum recurso, alguma funcionalidade do Lightning e tudo mais, eu tenho que fazer os imports lá no início do meu componente, então eu tenho que importar daqui a pouco, eu tenho que fazer uma requisição pro back-end, eu importo uma biblioteca que faz a requisição pro back-end, eu vou fazer algum evento, comunicar com algum outro componente do evento, eu tenho que importar, eu vou importando. Isso daí é uma coisa que é bem comum pro desenvolvedor front-end, tem componentes que tem um monte de linha só de import, de biblioteca. E aí o que acontece? Às vezes o cara começa a modularizar, ou daqui a pouco começar a deixar de usar algumas funcionalidades e aqueles imports vão ficando, aquela sujeira lá em cima.
Então, é um pouco de vaidade no sentido de manter o código limpo, porque daqui a pouco ele fica muito grande, com muita sujeira, com código desnecessário que nem tá sendo usado, e também em questão de performance, tá? Isso é bem importante, porque tu vai estar importando recursos para dentro do teu componente que não vão ser usados. É a mesma coisa daquilo que a gente tá falando da destruição do componente, por exemplo, né? Da destruição do componente que tem que limpar, né? Ter as boas práticas ali para não denegrir ali a performance da aplicação. Sim, entendi. O próximo que a gente listou aqui foi não marcar classes Apex com Our Enable. Esse aí é bem específico, mas ele acontece. Bota específico. É, bem específico. Esse daí eu vejo que é pra galera que tá mais começando a se aventurar ali no front-end, mas tem as peculiaridades do Salesforce, porque quando eu tô integrando o front-end com o back-end ali no Salesforce, eu consigo então chamar qualquer classe, qualquer método, porém esse método eu tenho que declarar que ele está visível para o front-end, porque se eu não declarar que ele está visível, o front-end não vai reconhecer ele, entendeu? Entendi. Então é basicamente isso. Por exemplo, eu tenho aquele método somar lá que a gente usa como exemplo. Sim. Se eu não anotar que esse método é visível pro Aura, o Aura antecede o Lightning, né? Então daí tem algumas anotações que o nome é Aura ainda, né? Sim, entendi. Tu tem que marcar como Aura Enabled, senão o teu front-end não vai conseguir visualizar aquele componente. Entendi. E aí, isso é bem comum pro pessoal que tá começando, porque seguido, às vezes o pessoal diz assim, pô, eu tô chamando aqui, mas tá dando erro, não tô conseguindo chamar no back-end e tal. E é uma coisa simples, é só colocar uma marcação, sabe? Também isso pode acontecer quando tu usa classes para devolver ou um objeto customizado, alguma coisa assim, tu cria uma classe para devolver pro front-end. Por quê? Isso é uma boa prática, tá? Que é o DTO chamado, que é o Data Transfer Object. Por exemplo, eu não quero expor todos os dados do lead, tá? Pro meu front-end. Porque, que nem eu falei, o front-end, o usuário, se o cara é ligeiro, ele vai no developer lá e vê todos os dados do lead. Claro. Então, não é uma boa prática eu devolver pro front-end o lead inteiro, o account inteiro, entendeu? Eu quero devolver só os dados que eu quero que ele veja. Então, nesse exemplo, sei lá, vamos pensar assim, o Rafael Dalla, eu tenho um CRM, eu sou um banco, e eu tenho toda a tua vida financeira, o teu saldo da tua conta. Sim, o quanto que tá exposto ali. É. E aí o meu front-end vai lá e dá um get lá, busca as informações do Dalla, pelo ID. Beleza, busquei. E aí eu não fiz o DTO, eu mandei o objeto inteiro. Cara, se ele depurar o código, ele vai achar lá o saldo do Dalla, tá aqui, ó. Entendi. 18 milhões. Aí... imagina se fosse só isso, eu não sei o que eu ia estar fazendo, né? Eu ia ter que achar um emprego, né? Eu ia ter que voltar CLT, não. Mas, né, esse é um exemplo, tá? Daí, qual seria a boa prática? Cara, o meu back-end, ele busca os dados do Dalla, ele vai ter acesso a todos os dados, mas eu vou mandar pro front-end, eu vou transformar o objeto account num account DTO, por exemplo. É uma outra classe, criei ali. Que daí ela vai ter só o nome e o e-mail, que é o que eu preciso do Dalla. Só precisava disso e eu tenho acesso à conta bancária, entendeu? Então, daí eu crio um DTO só com esses campos e eu mando pro front-end pra garantir que, cara, ele só vai ter acesso àqueles dois campos. Entendi. Nada mais do que isso. E aí esse DTO ele também precisa ter o Aura Enabled, né? Tu tem que marcar que senão ele não vai aparecer nada, ele nunca vai preencher aqueles campos. Sim, ele não vem nem o básico, nem o que deveria e nem o que não deveria aparecer. Entendi. Próximo item que a gente separou, Ariel, é não tratar adequadamente a assincronidade. Boa. Tá. Esse aí é legal, assim, só pra, né, exemplificar. Tô raciocinando até aqui como ser didático. O que é a sincronidade? Pois é, exato. Então, a gente tem tanto no front-end quanto no back-end, a gente tem dois tipos, né? Eu posso executar ele de forma síncrona e assíncrona, quando a gente tá falando de requisições e tudo mais. E processamento também, tá? O que acontece? No JavaScript, vamos pensar assim, eu tenho o método síncrono e o assíncrono. Eu tenho um método dentro do meu código JavaScript, no front-end, que ele... Vamos usar a soma, que eu acho que fica mais fácil. Ele soma dois números, tá? Beleza. 2 mais 2 beleza, isso. Então, só que esse método, ele está no JavaScript. O que acontece? Aí o meu código, ele tá ali na primeira linha, ele chama o método somar, passando 1 e 2, tá? Então tem que dar 3, mas o resultado pouco importa. O que eu tô querendo mostrar é o exemplo de um método síncrono para um assíncrono.
Então, o somar, ele vai entrar na linha, o compilador ali, quando ele estiver executando o código. Ele vai ler a linha do somar, então ele vai entrar lá no método somar, e aí ele recebeu 1 e 2, vai dar 3, vai retornar 3. E aí, quando o código, ele tá aguardando o retorno do método somar. Entendi. Então ele processou, ele executou ele ativa 1 mais lá, 2, recebe. e aqui tá preso esperando o retorno, tá? Quando ele retornou 3, aí ele destravou. Aí eu sigo pra linha de baixo. E eu sigo fazendo outra. Daí eu chamo multiplicar, dividir, diminuir, sei lá, eu posso chamar qualquer coisa. Agora vamos fazer um outro exemplo. Agora eu tenho um método que é consultar lead, tá? E esse método não tem mais o somar, agora é só o consultar lead. Quando o compilador ele entra nessa linha do consultar lead, ele vai entrar no método, consultar lead, e aí ali eu tenho uma requisição para o back-end. Ali é um método assíncrono, tá? O que ele vai fazer? Eu vou eu vou fazer a requisição, então, chama a API lá do back-end tal, e passa esses valores aqui, chama essa API, beleza. No momento em que eu mandei para lá, mandei pro servidor, eu não tô com a execução travada. Ele segue, ele destrava. E aí, ele é como se tivesse executado o que tinha que executar, daquele método que eu tinha chamado que era consultar lead, né? Isso. Ele vai pra linha 2, mas o retorno ainda não veio. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, essa é a diferença. E aí, quando o retorno vier, ele vai executar o retorno do método da execução, que eu tenho lá, daí é onde eu trato se deu sucesso ou se deu falha, o tratamento de exceção. Então, qual é a diferença? A analogia que fazem é quando tu vai, sei lá, do método assíncrono é quando tu vai no drive-thru ali do Mac. É tipo, tu tem a fila de pedido e a fila de retirada. Então, o pedido é executar. E aí, quando tu retira, é o retorno, sabe? É meio que uma analogia assim. E aí, tu não fica, por exemplo, não fica uma fila de carro, o cara faz o pedido e fica esperando o pedido chegar. Lugar. Entendeu? Entendi. Essa é a analogia que eu acho bem legal até, inclusive. Fica bem didática. O correto, então, o ideal é não ficar parado aguardando. Depende de cada situação. Entendi. Depende, não tem correto. Porque assim, cara, esse é um processamento que eu tenho que dar o retorno imediato pro cliente. Ele tem que ficar, ele tá em tela, tem que esperar. Então vai ter que ser um método síncrono. Agora que não. É o que fica aguardando ali o ok. Isso, fica aguardando ok. Agora, não, esse aqui eu posso dizer. Vamos pensar assim, eu solicitei uma segunda via segunda via de fatura ali, que eu quero pagar, alguma coisa assim. Beleza. Só que digamos que nesse exemplo eu tenho um processamento mais longo. Sim, demora mais pra processar. E aí eu clico lá na segunda via e ele diz, sua solicitação foi efetivada, em breve você receberá um e-mail. Entendi. Acabou. Isso é um assíncrono. Entendi. É um assíncrono. Entendeu? É diferente de, por exemplo, digamos que esse talvez não seja o melhor exemplo que eu esteja dando. Mas eu compreendi. Basicamente, ele teve uma resposta antes da finalização do procedimento. Exato. Porque pensa assim, digamos que por algum motivo é super complexo de fazer essa segunda via e leva 5 minutos. Imagina o cara entrou no site, clicou lá, segunda via, e aí ele fica ali, aguardando. Entendi. Já era. A experiência do usuário é péssima. É melhor ele receber. Você levará até 5 minutos para receber no seu e-mail. Exatamente. É melhor tu dar essa resposta imediata. Ao invés de deixar ele travado na tela, eu digo, sua solicitação foi efetuada com sucesso, e em até 5 minutos vai estar na tua caixa de e-mail a segunda via. Show de bola. Entendi. Tá. Legal. E daí, eu acho que já meio que respondi, porque não tratar devidamente a sincronicidade, né, essa parte assíncrona, é tu não entender como funciona o síncrono e o assíncrono. Esse é o primeiro ponto. Porque daqui a pouco tu tá achando assim, eu chamei um método, agora vamos pensar uma coisa assim, mais elaborada. Eu tenho o consultar lead, e o segundo método logo abaixo do consultar lead é atualizar o lead, tá? Só que ele tá um embaixo do outro. E os dois métodos são assíncronos, tá? Sim, ele vai direto. Vai. Aqui vai dar erro. Consegue visualizar isso? Sim, vai dar erro? Eu entendi. Por quê? Agora vamos explicar, né? Vamos chegar no porquê que vai dar erro. Eu chamei o consultar lead na primeira linha, ele mandou a requisição.
mas eu não tenho retorno ainda. Eu não tenho o lead. Se não existe esse lead ainda. O lead vai vir quando retornar. Mas beleza, como é assíncrono, ele não vai ficar esperando o retorno. Então ele vai para a próxima linha. A segunda linha é atualizar o lead que ainda não veio. Sim, ele já vai tentar... Daí ele vai tentar atualizar uma coisa que ainda não existe para ele ali. Exato. Entendi. É muito mais consultivo, na verdade, isso, e de experiência de usuário do que necessariamente de erro de programação físico mesmo ali. Mas é esperado que o desenvolvedor entenda isso, sabe? Esse comportamento, entendeu? Por mais que não seja um erro técnico ali, de tipo, um erro de digitação, de escrita, é um erro de entendimento do conceito mesmo, né? De síncrono e assíncrono. Entendi. E aí, como é que eu corrigiria isso? O atualizar lead, ele deveria estar sendo chamado dentro do processamento do retorno. Então, eu executei o buscar lead, aí ele vai lá, e aí ele fica aguardando. Voltou o lead, ele vai executar o tratamento do retorno. Deu sucesso ou erro? Daí se deu erro, não atualiza, né? Deu erro, não atualiza. Agora, veio o lead com sucesso? Veio. Agora eu chamo o atualizar o lead. Show. Tá, compreendi bem isso daí. O próximo é falta de consideração pelo tempo de resposta do usuário. É bem próximo. Eu acho que a gente até meio que respondeu, mas só trazendo esse cenário, eu acho que é esse exemplo da segunda via, né? Pô, um processamento... Não vou deixar o usuário 5 minutos esperando. Eu posso usar um método assíncrono, dar o retorno para ele e sinalizar. E um outro ponto, só complementando com essa pergunta, eu tenho essa questão daqui a pouco do desenvolvedor ele não se preocupar muito com... É que isso é meio que uma combinação do que a gente vem falando. O cara não limpou os imports, o cara não apaga não destrói o componente adequadamente, ele tem aquelas questões de vazamento de memória, os eventos, etc. Ele não usa cache e várias outras coisas. Isso tudo somadas, elas fazem a tua página ficar lenta. E aí a gente sabe, né? Sim. Não precisa muito técnico, mas a página lenta. A gente tem uns números lá que cara, se uma página na internet não carrega em 1 segundo e pouquinho, tu já perdeu o usuário, né? Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente os números. Mas isso é super importante, né? Sim. Então, é mais reforçando quanto a esse ponto, né? Todo esse conjunto de boas práticas, pra que serve? No final é pra manter o teu usuário engajado ali na tua ferramenta, né? Sim, total. Uma boa experiência, né? Total. Sim, é um negócio aí. Quando a gente fala desse tipo de tempo aí, eu fico lembrando de quando o cara acessava na discada... O site ia carregando as fatias ali. Por linhas, assim. Aos poucos ia vindo. Próximo erro que a gente listou aqui é usar Apex para processamento que poderia ser feito no cliente. Boa. Cara, isso daí e vice-versa, tá? É um ponto bem importante. É comum a gente ver, às vezes, o cara se empolga ali no front-end e faz processamento no front-end que deveria ter sido feito no back-end. Validações, aquilo que eu até falei. Por exemplo, não adianta validar só no front-end ou botar regra de negócio no front-end. Regra de negócio não fica no front-end. A regra de negócio é, por exemplo, cara, vamos pensar o seguinte, o Dala, ele preencheu os dados dele no formulário. Ele é um formulário, agora não é de captação de lead, é de qualificação, tá? Tamanho da empresa, faturamento, etc. Uma combinação, várias informações que vão gerar o teu score. E aí vão dizer se tu tá qualificado ou não tá qualificado daqui a pouco. Ou botar uma flagzinha assim, apto ou não apto. E aí eu boto essas regras todas no front-end. É aquela mesma coisa que eu falei. Tá todas as regras. Se ele tem uma empresa de porte tal, ponto positivo. Se tem não sei o que, aí vai botando todas as regras. Aí no final, apto. No front-end, cara, é só eu trocar lá e botar inapto, ou vice-versa. Então ele é altamente manipulável ali, burlável. Sim, entendi. Esse é um ponto, né? Então, colocar a responsabilidade do back-end no front-end. E também tem o contrário, eu já vi coisas absurdas, assim, no sentido de que o back-end estava retornando um HTML pronto. Cara, isso é absurdo, assim. Vai pro processamento do... Não, e não faz sentido. Não faz sentido. A responsabilidade do back-end não é montar um HTML, entendeu? Entendi. O front-end existe pra isso. Então, isso mostra muito desconhecimento e é difícil, daí tu perde todo o benefício do front-end porque tu já tem um código HTML chumbado lá no teu back-end. E daqui a pouco eu preciso deixar alguma coisa parametrizável no meu front-end, eu vou ter que mexer lá no back-end, eu tenho que publicar uma nova versão do Salesforce, sabe? Entendi. Então, o que é comportamento de tela e experiência de usuário tem que ficar no front-end e o que é regra de negócio e processamento do servidor tem que ficar no back-end. Bem separadas as responsabilidades. Entendi. Show. Próximo que a gente botou é não usar propriedades de atributos apropriadamente. Esse daí ele tem alguns exemplos. Alguns é para até ganho de performance no sentido de tempo de desenvolvimento.
como o Wire. O Wire, tu consegue tu botar uma anotação, @wire, dentro de algum método ali pra ele faz toda essa tratativa da parte assíncrona automaticamente para ti ali. Então toda a parte de requisição já com o back-end, ele já deixa isso instantâneo para ti. Ele fica bem fácil, assim, o cara não precisa ficar tratando a requisição e tudo mais, é só tu realmente fazer a parte lá do retorno, tratar manipulação de retorno e etc. Tu consegue usar o Wire, então, para várias funções ali, que ficam mais fáceis ali do teu desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento é menor. E também tem alguns outros recursos, né? Então, por exemplo, nessa questão da modularização, que eu tô criando aquela tela de busca de leads, eu tenho vários módulos e esses módulos se comunicam entre si, eu tenho que trafegar dados entre eles. Então, eu consigo passar parâmetros de um componente para o outro, e aí eu tenho que usar a anotação @API para notificar que aquele atributo é um atributo parametrizável que eu posso passar um valor de um componente para o outro. Entendi. Tem vários outros, tá? Componentes. Um outro que é bem comum de utilizar é o @track, que é para tu monitorar mudanças, né? Mudanças dentro de um atributo ali do teu componente. Então, por exemplo, eu recebo um ID no meu componente, vamos pensar assim, um componente que traz os dados do Dala, tá? Então eu passei para esse componente o ID do Dala, eu quero que ele traga todos os dados ali, nome, e-mail, telefone, beleza. Quando eu tô traqueando o ID, eu consigo identificar daqui a pouco se esse ID mudou. Porque, meu componente ele tá vendo os dados do Dala e eu clico para ir pro próximo, eu quero ver outro lead. Então o ID mudou e aí, por ele ser traqueado, eu consigo identificar a mudança dele e atualizar com os dados desse novo lead, por exemplo. Então o track é mais para monitorar mudanças, né, nos atributos ali do front-end. O API é para tu conseguir trafegar dados entre componentes. E o Wire para fazer essa comunicação mais fluida ali com o server-side, né, com o back-end. Entendi. E a última aqui que a gente listou foi ignorar a performance do front-end. Ah, acho que também já falei. É sobre... o tempo de resposta ali. Sim, sobre unir todos os erros anteriores. Eu antecipei um pouco essa pergunta, mas é isso. É uma combinação de todos os erros anteriores acabam inevitavelmente chegando nesse erro, que é não se preocupar com a experiência do usuário, o tempo de carregamento. Eu vou ter aquele componente. Uma coisa legal, um plus aí até, né, para não passar batida essa pergunta. Dentro do editor de páginas do Salesforce, no Lightning, no Record Pages, Lightning Pages, desculpa. Assim, quando eu crio um componente Lightning, eu consigo arrastar ele como se fosse um componente padrão do Salesforce. Ele aparece lá nos componentezinhos e eu arrasto ele para dentro da tela. É bem legal. Então eu criei um componente X lá que ele vai trazer um botão, vai exibir um extrato, uma fatura, qualquer coisa. Eu arrasto pra tela que eu tô ali e ele já tá plugado na tela. Legal. E aí eu consigo colocar vários componentes. Aí o que acontece? Nesse Lightning Pages, eu consigo, quando eu tô editando essa página, ele tem um indicador de saúde daquela página. E ele traz o tempo de carregamento. Então ele vem tipo um velocímetrozinho, verde, amarelo e vermelho. Entendeu? Então ele é bem visual, é bem interessante. Ele vai te dando alguns alertas, qual componente que tá mais onerando mais no tempo de carregamento e tudo mais. Então fiquem de olho nesse componente, não ignorem ele. E também quando tu ativa o debug mode do Salesforce, lá no setup do Salesforce, ele também, quando tu tá navegando dentro do Salesforce, aí ele mostra quanto o tamanho da página de download que ele fez de arquivos, etc, o tempo de carregamento e tudo mais. Então ele facilita, tu habilitar o debug mode, ele facilita o nível de desenvolvimento para o desenvolvedor ter mais informações sobre a performance da página, né, que daí o cara vai conseguir, pelo menos tentar otimizar um pouco ela ali para ter uma experiência melhor. Show de bola. Eu acho que foi um dos episódios mais completos que a gente já fez, né? Que a gente... É verdade. Esse foi gigante, mas legal, porque eu consegui entender muita coisa. Isso é legal, assim. Eu gosto quando eu entendo. Não fica boiando. Exatamente. E se tu chegou até aqui, lembrar de tu deixar um like aqui nesse vídeo. Foi um episódio super, super completo mesmo. Deixar também, de repente, Bari, eu acho que tu não falou sobre um erro que aconteceu comigo aqui. Deixa nos comentários, lembra de favoritar esse episódio aqui no Spotify, ou Deezer, ou algum outro streamer que tu use aí pra ouvir os teus podcasts.
Se quiser entrar em contato com a SR, Ariel, se ele quer desbloquear o potencial do Salesforce na empresa dele, como é que faz para entrar em contato com a SR? Boa. É srconsulting.io, nosso site, o arroba também, srconsulting.io. Se quiser falar comigo no LinkedIn ou no Instagram, arroba Ariel Dornelles, LinkedIn Ariel Dornelles também. Show de bola. Lembrando que a SR é a consultoria de Salesforce mais indicada, né, pela própria Salesforce aqui no sul do Brasil. Então, se tu não entrou em contato com eles ainda e tá precisando de uma consultoria, é bem importante que tu entre em contato antes de fechar negócio com qualquer outra consultoria aí. Fechado? Bora pra cima, um abração e até o próximo episódio. Valeu!